Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre uma reviravolta e um novo negócio dentro do ambiente do Grêmio. As movimentações políticas, porque os três candidatos estão definidos, junto com a formação do Conselho de Administração de Jorge Bastos, Paulo Calef e Odorico Roman. Também vamos falar, claro, sobre o jogo deste domingo, Grêmio e Juventude, e o Grêmio com uma mudança referente a Gustavo Cuéllar dentro do seu time titular. Tudo isso na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, quero começar falando de maneira bem objetiva sobre o jogo deste domingo, Grêmio e Juventude na Arena, horário bom, 4 horas da tarde, então para você, torcedor gremista, que puder comparecer, vá à Arena. O Grêmio precisa do seu apoio, principalmente para entrar mais uma vez na briga por uma pré-Libertadores. É difícil? É, mas o Grêmio vem evoluindo nos últimos jogos, perdeu de goleada para o Bahia na última partida, mas eu trato como exceção. O Grêmio vinha evoluindo no seu desempenho, teve uma vitória recente contra o São Paulo, muito sólida acima de tudo, tanto na parte defensiva quanto no ataque, produzindo aos seus atacantes. Bom, para a partida deste domingo, o Grêmio tem alguns retornos importantes, nós já estávamos trabalhando com essas informações ao longo de toda a semana. Arthur está de volta e é uma notícia que a gente precisa valorizar e muito. O Arthur, eu tenho a tese, e sei que outros colegas da imprensa, torcedores, possuem a mesma tese de que o Grêmio hoje é dependente do Arthur para performar, para ter desempenho, e o Arthur está de volta, treinando com normalidade. Alisson também, assim como o Thiago Volpi. Uma provável escalação: Thiago Volpi, a dúvida na lateral direita, Gustavo Martins ou João Lucas? Quero a tua opinião aí nos comentários. Marcos Rocha está fora, cerca de um mês em recuperação por conta de uma lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa. Eric Noriega, Walter Kahneman e Marlon. Aqui é a primeira novidade. A Rádio Imortal trouxe ontem informação, consegui confirmar. Dodi deve ser titular na abertura de meio campo, com Gustavo Cuéllar iniciando no banco de reservas. O colombiano ainda não reúne condições de atuar por 90 minutos. Em um determinado momento, o Cuéllar chegou a ter uma sequência como titular, jogando bem, e depois do Clássico Grenal, onde ele é substituído, logo no banco de reservas começa a fazer um tratamento na coxa. Ali, depois de avaliações, o Gustavo Cuéllar regrediu um pouco na sua parte física. E o Grêmio tem uma cautela, cuidado, para não colocar o Gustavo Cuéllar a ponto de ter um novo desconforto, incômodo muscular ou até mesmo uma lesão. Então, é uma cautela, o Dodi começa como titular, ao seu lado o Arthur. Edenilson, Alisson, Amuso retornando ao time e Carlos Vinícius no comando de ataque. Tá bom, gurizada? Para avançarmos aqui, estou falando de maneira bem objetiva. Quero falar sobre a movimentação no ambiente político do Grêmio. Porque ontem, na sexta-feira, foi o prazo final para a inscrição das chapas visando a disputa presidencial. E são 3 os candidatos à disputa para ser o novo mandatário do Grêmio no próximo triênio: Jorge Bastos, Paulo Calef e Odorico Roman. E aqui eu vou detalhar um por um. Começando pelo Odorico Roman. Odorico Roman, ele já tem o seu conselho de administração formado com uma mudança, tá? Eduardo Schumacher, o gaúcho da geral, Fábio Rigo, Antônio Dutra Júnior, que terá uma cadeira no conselho de administração, mas também será o homem do futebol, caso o Odorico vença esta eleição. Carlos Dressler, que é do comercial Lucardos Lubrificantes. E uma última mudança, o Paulo Grinks. Ele entra no lugar do Luciano Brasil. Esta é a mudança na formação do Conselho de Administração do Odorico Roman. O Odorico apostando bastante no perfil de empresários dentro da composição do seu CA, do Conselho de Administração. Paulo Calef também definiu os últimos nomes para o Conselho de Administração: Ricardo Cecegolo, Luiz Gerassi, Pedro Dalmagro, Richard Gurski, Antônio Vicente Nunes e Roger Fischer. O Roger Fischer foi o último nome escolhido, ele que nos últimos anos
esteve à frente da vice-presidência do Conselho Deliberativo do Grêmio. O presidente, o Alexandre Bugin, e o Roger Fischer, ele estava sendo vice-presidente. Paulo Calef também aposta neste perfil de empresários, neste aspecto, né? E também, claro, da idolatria do Maicon e do Darley. Lembrando, isso daqui é conselho de administração. O Maicon e o Darley, caso o Calef vença a eleição, eles seriam para o departamento de futebol, beleza? E a terceira via, que surpreendeu a muitos ao longo dessa semana quando surgiu o nome, está confirmado. O nome de Jorge Bastos, como a terceira via, entrando na disputa com Odorico Roman e Paulo Calef. Quem é o Jorge Bastos? Ele pode não ser tão conhecido da opinião pública, mas ele já tem serviços prestados ao Grêmio, tá? Tem 63 anos, foi candidato à presidência do Grêmio lá em 2014, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio de 2014 até 2016 e foi vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio de 2005 e 2006, na gestão Paulo Odoni, tá? O Jorge Bastos, ele conseguiu, junto com seus pares, reunir cerca de 60 assinaturas no Conselho Deliberativo para que pudesse oficializar, confirmar sua candidatura à presidência. E com o Conselho de Administração formado, Rodrigo Caran que hoje ele é secretário-geral do Conselho de Administração do presidente Alberto Guerra, né? Luiz Giacomini, Donato Rubner, Gabriel Melo, Flávio Vasconcelos e Maurício Pereira. Primeiro turno da disputa presidencial, no próximo dia 30 de outubro. E caso tenhamos segundo turno, e ao que tudo indica, teremos, marcado para o dia 8 de novembro. Beleza? Para finalizarmos aqui o vídeo, eu quero falar sobre uma reviravolta em um novo negócio. Mas, novamente, peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações e deixa o teu comentário. Bom, sobre Matias Arezzo, tá? Eu não gravei nenhum vídeo nos últimos dias sobre o Arezzo porque eu estava ainda buscando detalhes para trazer novidades para vocês. O Matias Arezzo, recapitulando, centroavante uruguaio que o Grêmio comprou na metade do ano passado e está emprestado ao Peñarol do Uruguai até dezembro deste ano. Sobre o seu contrato de empréstimo, tem uma opção de compra fixada em 4 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos e também está determinado neste contrato de empréstimo de que este valor teria o pagamento em 2 parcelas caso o Peñarol exercesse a opção de compra. No Peñarol, o Arezzo tem ótimos números, 17 jogos, 10 gols e 3 assistências, tá? Aqui uma reviravolta, porque nas últimas semanas eu vi muitos falando o seguinte, olha, o Grêmio já foi notificado que o Peñarol vai exercer a opção de compra de 4 milhões de dólares. Eu fui apurar e aqui eu trago as minhas informações. Primeiro ponto, o Grêmio em nenhum momento foi comunicado sobre o Peñarol, tá, gente? O Peñarol, ele fez um comunicado direto ao Arezzo, no sentido de que o Peñarol tem o interesse em adquirir o Arezzo em definitivo. Mas aqui um detalhe importante. O Peñarol, neste momento, não vou dizer que não está disposto, mas tem a intenção de negociar com o Grêmio um valor inferior a 4 milhões de dólares, tá? O Peñarol, neste momento, avalia esta posição. 4 milhões de dólares é um valor um pouco caro. Algumas frases que escutei nos bastidores. É um valor muito caro e o Peñarol tentará diminuir este valor. O Arezzo, para o Grêmio, não voltará. Isso o Arezzo já comunicou ao Peñarol. O Arezzo falou para o Peñarol o seguinte, olha, estou muito adaptado aqui, adoro o clube, quero ficar, né? Quero que vocês me comprem, mas se não tiver negócio, para o Grêmio ele não vai voltar, né? Se ele não permanecer no Peñarol, ele retorna ao Grêmio de uma maneira natural, mas depois será repassado a algum outro clube. O Arezzo não quer ficar no Grêmio. Essa que é bem a realidade. E ele já deixou isso claro para muitas pessoas, pela informação que eu tenho. No Grêmio, o Arezzo não fica, tá? Esse negócio com o Peñarol será trabalhado pela próxima gestão. Mas o Peñarol tem essa intenção de diminuir o valor. Não é um aspecto de que eles vão exercer a opção de compra de 4 milhões de dólares e deu. Não, eles querem diminuir. E é uma reviravolta dentro daquilo que todos estavam falando, estavam especulando, de que o Peñarol iria comprar com normalidade o Arezzo por este valor, tá? É um negócio que cabe negociação, conversas entre os clubes a respeito do Matias Arezzo. Tá bom, gurizada? Não esquece
te inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.